Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Educação. Aqui a gente fala de educação em tom maior. Eu sou Laila Mello, uma mulher cisgênero, parda, de cabelos escuros, hoje estão um pouco ondulados, presos, e estou vestindo hoje uma calça verde e uma blusa listrada de verde e branco. Hoje a gente está falando sobre um assunto extremamente importante do presente e do futuro, é a educação ambiental. Nesse programa você vai conferir quais são os desafios para se pensar em educação ambiental hoje, quais são os desafios dentro da sala de aula, qual que é a importância de se falar disso, e a gente vai trazer boas práticas que já estão na sala de aula para ajudar você, professor e professora que nos acompanha aqui na Sagres TV. Para falar desse assunto comigo, hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a professora e gestora em educação ambiental aqui de Aparecida, da Escola Terra Prometida, a professora Leomara Aquino. Bem-vinda, professora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada. Eu sou a Leomara, uma mulher de estatura média, branca, cabelos longos, castanho médio, e eu estou vestindo uma blusa vermelha e uma calça jeans azul. Muito obrigada, professora. E conosco aqui também está a doutora em Educação e mestra em Ciências Ambientais, Ariana Carita de Assis Marinho. Muito obrigada, professora. Bem-vinda. Obrigada. Olá a todos. Eu sou a Ariana, eu sou uma pessoa negra, estou com cabelos presos e vestindo um macacão preto. Muito obrigada, as duas aqui. E antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre gosta de ir às ruas para fazer um diagnóstico do que a gente vai falar no episódio, né? Então a gente foi conferir o que as pessoas pensam a respeito de educação ambiental, um tema que a gente sabe que é tão importante, né? E entender se essas pessoas tiveram a educação ambiental na escola, na época que frequentavam, e seus filhos, as pessoas que eles são responsáveis, também têm essa educação. Então vamos acompanhar? Hoje viemos às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre a importância da educação ambiental nas escolas. Vamos descobrir o que a população pensa sobre a necessidade de educar nossas crianças e jovens para os desafios ambientais do presente e do futuro. Vamos lá! Eu acho que seria fundamental, né? Acho que passou da hora de incluir no ensino já, né? Porque para a gente mudar o ser humano, tem que ser a partir das crianças, a partir da educação. Com certeza. E também vem de berço, né? Igual meus filhos, todos sabem. Jamais jogar lixo de fora do carro, no chão. Eu tenho 2 filhos, né? E eles estão na escola nesse momento e assim, hoje ele tem essa consciência de manter o ambiente, cuidar do ambiente, né? Então, assim, para mudar a cabeça das pessoas, é a partir da educação. E o ideal é a partir das crianças mesmo. Só aí poderia ter uma mudança futuramente para melhorar. Hoje, quando a gente pensa em educação ambiental, dentro das escolas se discute muitos assuntos, né? E isso é de importância e relevância para que a gente possa conscientizar todos sobre as questões ambientais e colaborar, assim, com o meio ambiente. Então, hoje nós temos atividades referentes à reciclagem dentro das escolas e todos os temas referentes aí dessas questões ambientais e climáticas que tanto impactam o nosso dia a dia. É bastante importante, até porque eles já crescem sabendo sobre isso, sabendo que devem preservar o meio ambiente. Até mesmo a questão da educação deles, da criança, para que eles possam ter uma consciência de meio ambiente, limpeza, né, urbanismo, né? Ele pode crescer, né, cuidando desse ambiente, né? Então, ele pode ser um fator multiplicador para outras pessoas que não têm acesso também. O impacto, ele é construído no dia a dia, né? Então, a gente vê que quando a criança tem essa consciência, eles vão adquirindo hábitos mesmo de sustentabilidade e com isso colabora, né, nas ações cotidianas para prevenir desmatamento, jogar lixo em lugares que não pode. Então, assim, todos os dias essas questões devem ser trabalhadas dentro da escola. É o que a gente percebe que, de fato, as pessoas nas ruas entendem a importância de falar sobre educação ambiental na escola, né? Mas, professora Ariana, o que é, de fato, educação ambiental e quando que ela deveria começar a gente falar disso
com as crianças, com os jovens? Eu percebi a fala das pessoas que foram entrevistadas, uma pegada de não jogar lixo, e essas questões assim mais ligadas a uma atividade prática mais imediata na sua relação com a natureza, mas a educação ambiental é para muito além disso, né? Ela é uma formação de um cidadão, né? Uma formação de um cidadão que vai estar na sociedade, no seu trabalho, perpassa pelas questões de consumo, de produção, na sua vivência, né? E aí se coloca na escola porque a criança ela começa a ter contato com esses conceitos, com essas orientações, e essas orientações têm que ser complexificadas também, né? Para ao longo de sua vida ela desenvolver esse papel cidadão, né? Enquanto componente desse mundo, né? E ela deve começar assim que a criança tiver capacidade de entendimento. Se quando ela é pequenininha ela entende que é não jogar o lixo na rua, que seja, né? É o primeiro conceito a ser trabalhado. E aí vai se tornando mais complexos os conceitos conforme vai avançando na escolaridade. E a gente sabe, então, que existe uma ausência dessa educação ambiental. Nas gerações anteriores, a gente sabe que não há uma conscientização, né, infelizmente, a respeito dessa importância de pensar na educação ambiental em vários sentidos, né? Como é que isso fica no mundo, né? Vamos acompanhar alguns dados a respeito disso, de como a falta da educação ambiental tem impactado o nosso mundo. Vamos acompanhar aqui alguns dados. O mundo está em constante transformação. Mudanças impulsionadas por escolhas particulares, mas que em sua maioria afetam o coletivo. Isso vai desde os nossos hábitos de consumo, que influenciam na quantidade gerada de lixo e resíduos sólidos, a quantidade de combustível utilizada, diretamente ligada às fontes de energia, as escolhas alimentares relacionadas às práticas agrícolas em todo o mundo. Inúmeras escolhas que diariamente afetam o planeta como um todo e, por isso, precisam ser repensadas. A educação ambiental envolve valores, conhecimentos, habilidades e atitudes exercidas em prol da conservação do meio ambiente, qualidade de vida e sustentabilidade. E repensar atitudes se torna possível quando conhecemos a realidade que nos cerca. A temperatura da superfície global aumentou mais rapidamente desde 1970 do que em qualquer outro período nos últimos 2.000 anos. A educação ambiental prevê que cada um de nós assuma a responsabilidade pelas ações e escolhas diárias. Assim, pensamos no futuro que começa agora e na realidade das próximas gerações. Pois é, a gente viu aí quanto é importante, né, a gente pensar nessa educação ambiental e em números de fato que mostram esse impacto, né, na nossa realidade. Professora Leomara, como é que a gente pode pensar nessas atitudes que passam o individual, mas que atingem o coletivo? Que tipo de ação a gente poderia começar a pensar quando a gente pensa em educação ambiental? Bom, na escola a gente, né, trabalha o tempo todo com educação ambiental. Né? Como a professora falou, tem que iniciar desde quando ela começa a pensar, a entender, né? Que não é o jogar lixo, não é colocar lixo para fora do carro. E lá na escola a gente trabalha com esses temas transversais, né? No cotidiano, é o organizar a sala também, é o separar o lixo. Então, tudo isso precisa ser pensado para que quando ele cresça, ele possa entender aquilo que ele fazia antes. E tem que ser tudo muito natural, né? Para que futuramente não seja uma obrigação. Eu falo isso por mim, porque, como você disse antes, né, antigamente não tinha essa educação na escola. Eu não tive. Eu não tive, não tinha na escola, não tinha em casa. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso com as minhas crianças, eu também fui aprendendo, né? E hoje, na minha casa, todo mundo separa o lixo, e nem é só aquele lixo da coleta seletiva, é o lixo orgânico também, que a gente sabe que tudo é aproveitado, tudo é reutilizado. Né? Nós não somos ensinados, né, a aproveitar, por exemplo, os alimentos em casa, né? Isso tudo faz parte de educação ambiental.
tudo a questão dos orgânicos, né, professora? A gente consome parte do alimento, mas será que a outra parte que a gente joga fora não poderia ser aproveitada? Será que aquele lixo aquele alimento, na verdade, que vai para o lixo, não poderia ser consumido de outra forma? Mas a gente, infelizmente, a minha geração, acredito que a de vocês, não foi ensinada a isso. E é importante a gente falar disso com as nossas crianças, com os jovens, mas também com os mais velhos, né? A educação ambiental, ela pode ser contínua, né? Mas, infelizmente, a falta dessa educação, como a gente viu, atinge a nossa realidade e atinge também uma situação global quando a gente pensa em emergência climática. A gente foi conversar com a professora que ela vai nos trazer, ela é climatologista, ela vai nos trazer como é que está essa questão da emergência climática aqui no Brasil, no mundo, na verdade. A professora Gislaine Luiz vai nos trazer essas informações. Vamos acompanhar aqui na tela. Nós não podemos discutir a questão ambiental e nem as mudanças climáticas de forma desassociada. Porque quando eu digo que nós estamos num contexto da emergência climática, é porque nós chegamos já num nível de degradação ambiental e impacto ambiental de forma exacerbada. Então, a educação ambiental no contexto das mudanças climáticas, ela é essencial. Porque a educação ambiental não é apenas não jogar o lixo, não jogar o papel de balinha na rua, não descartar plásticos na rua. A educação ambiental, ela é, antes de mais nada, ela tem que vir imbuída no ser humano na busca da sua qualidade ambiental, né? Da sua vivência e qualidade ambiental no contexto social. Então, quando a gente fala de impacto ambiental, educação ambiental, eu estou também trabalhando para discutir, trabalhando para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Eu acho que o que está acontecendo agora é um prenúncio, né? Nós tivemos recentemente no Rio Grande do Sul a maior catástrofe ambiental do Brasil. Nós estamos tendo agora na América do Norte ondas de calor em que mais de 1.000 pessoas já foi ceifada a vida de mais de 1.000 pessoas em Meca. Estados Unidos também sendo acometido de uma onda de calor e colocando a sua população em vulnerabilidade. Então, a questão ambiental hoje, ela já não é emergência, ela já devia ter sido emergência na nossa geração, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Porque o que nós trabalharmos agora com as nossas crianças, que nós trabalharmos com os nossos jovens, nós vamos estar preparando eles para receber um mundo completamente modificado em termos ambientais. E eles vão ter que estar preparados para resolver problemas que a nossa geração, a geração dos nossos pais e dos nossos avós causaram. Então, é emergencial a questão da educação ambiental, porque é a partir daí que a gente vai ter condições para que a criança entenda qual que é o seu papel no meio que nós vivemos e a necessidade da conservação, da preservação, que isso não é apenas um discurso ambientalista, isso é um discurso de necessidade de preservação da vida, e não é da vida animal, não é da vida vegetal, é da vida humana. Ela destaca aí, né, pra gente a necessidade de falar disso hoje, que deveria ter sido falado há tempos, né? A necessidade de preservar a vida e preparar essas crianças para a realidade que já existe. Ela não está no passado, ela está no presente, está no futuro, né, professora Eliana? Mas como é que a gente pode pensar em preparar essas crianças, esses jovens que estão aí, né, as crianças que estão vindo aí, para essa realidade desse mundo que a gente está entregando? Eu acho que principalmente em relação às mudanças climáticas, que é o que nós estamos num momento de emergência, né, emergência climática, a gente tem que pensar uma educação ambiental, como eu disse, para além dessa reciclagem, dessa preservação ambiental. E começar a trabalhar, assim, no meu ponto de vista, começar a trabalhar a questão de consumo,
porque os padrões de consumo interferem na questão ambiental de forma degradante ao extremo, né? Conforme a gente consome mais produtos que são fabricados, por exemplo, hoje a China é um grande polo de fabricação dos diversos produtos que a gente consome, e conforme a gente intensifica esse consumo, pior é a qualidade do ambiente, vai ficando dentro dessa produção exacerbada, né? A alimentação, como já foi falado no vídeo anterior, que a gente tem a questão alimentar, ela é social e é ambiental também, né? Porque aqui no Brasil, os grandes produtores rurais que acabam degradando também, fazendo pastagens, né? Áreas de pastagem. E isso a gente tem que ofertar para a criança. É óbvio que a criança, ela vai passar a vida dela inteira e não vai conseguir mudar, eu não vou mudar o mundo, né? Mas a gente fazendo essa proposta de mudança pequena, e aí conforme essas crianças podem se estabelecer em coletivos, na comunidade, para poder também cobrar essa mudança maior, né, que é necessária. É uma mudança individual, mas também é uma mudança coletiva, né? Parte do individual também, mas o exemplo, ele acontece, ele tem que acontecer para que haja cobrança, né? Mais tarde a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai falar também sobre a importância de falar de políticas públicas em educação ambiental, a gente vai te trazer isso, mas no próximo bloco, fique ligado que a gente vai falar sobre a sala de aula, como é que está a educação ambiental dentro da sala de aula. Então fique aí, que agora a gente volta. Olá, de volta aqui no Educação. Neste programa, a gente está falando sobre educação ambiental, que faz parte de um conteúdo que a gente preparou para você, professor e professora, sobre a escola do presente. E hoje a gente está recebendo aqui em estúdio a professora e gestora em educação ambiental, gestora municipal, aqui de Aparecida, Leomara Aquino, e também a professora e doutora em educação e mestra em ciências ambientais, a professora Ariana Carita de Assis Marinho. Mais uma vez, muito obrigada pelo diálogo. E agora a gente vai saber como é que a educação ambiental está sendo ou não trabalhada em sala de aula, porque a gente sabe que é importante, mas será que na sala de aula ela está sendo utilizada? Vamos ver. Meu nome é Patrícia Soares, eu trabalho aqui na Escola Municipal da Elina Ariane. Inicialmente, no início do ano, nós pensamos em trabalhar algum projeto que voltasse ao meio ambiente. E aí chegamos à conclusão que a horta, além de beneficiar os alunos na questão de saúde, de alimento, de cultivo com a terra, também poderia trazer para eles alguma bagagem para auxiliar o conteúdo, né, a teoria à prática. Então, no quinto ano, é uma turma de quinto ano, nós estamos trabalhando aí em ciências, trabalhamos, né, ao longo desses primeiros semestres, vários conteúdos envolvendo sistema de gestória, alimentação, saúde, alimentação orgânica, produto orgânico. E aí, nesse meio, a gente auxiliou aí com o projeto Horta. A questão ambiental veio, por exemplo, na preservação, no cuidado, na questão principalmente da questão de economizar água, a questão de não poluir o solo, a questão de não poluir a água, a questão de usar alimentos mais saudáveis, principalmente voltados aí para os vegetais, os legumes. Foi um projeto voltado mais para essa área. O que eu tenho presenciado nesses últimos tempos, assim, nessa última geração, que nós estamos com criança, filhos de pais que não colocam em prática essa educação em casa. Porque a criança, ela traz para a escola o reflexo do que ela vive dentro de casa. Infelizmente, escolas públicas no Brasil, assim, por mais que a gente tenha parcerias, mas é bem limitado o acesso, então a gente fica muito voltado para vídeos, videoaulas, algumas atividades práticas.
a faculdade não prepara, mas é como eu já disse. Você precisa, tem uma teoria, ela é um pouco, bem superficial, eu lembro de poucas coisas que me deram subsídio para estar trabalhando. E eu digo que cada ano que passa, que você vai trabalhando, você aprende mais ali. Tem projeto tal, tem que trabalhar o projeto tal. Então você conversa com os colegas, aí tem um que tem mais experiência. Os professores precisam ser mais preparados, mais bem preparados, tanto a nível de conhecimento conceitual, como ao próprio nível de conhecimento de valores mesmo, atitudinais. Eles precisam ter a empatia para poder transmitir esse conhecimento. Se houvesse mais comprometimento, tanto de quem gera esse currículo para ser ensinado nas faculdades, e mais compromisso e empatia dos próprios professores e de todo um conjunto de discente e docente, que também tem os discentes que faz com que essa lacuna aumente, eu penso que estaria melhor. Como é bom a gente entender o que está acontecendo na sala de aula, né, professora Leomara? Você que está dentro da sala de aula, quais são os desafios que você aponta? E a gente teve alguns aqui, né? A gente falou sobre questão de formação continuada, a gente agora fala sobre isso também. Mas sobre materiais didáticos, sobre a própria escola, sobre a dificuldade de levar o que é ensinado dentro da sala para a família, né? Quais são os pontos que a senhora destaca, assim, essenciais nesse sentido? Então, depois a gente vai falar sobre a formação continuada, porque eu acho isso muito importante, aliás, é o ponto-chave, né? Mas a professora destacou ali essa questão da família, né? Porque lá dentro da escola a gente fala, explica, ensina, e aí às vezes ele volta para casa e tenta aplicar, porque a gente percebe isso, né? Que ele tenta aplicar algumas coisas em casa, mas a família às vezes não apoia esse processo, né? De cuidar, de ser sustentável, né? Do consumo consciente, que isso é muito importante também, porque não adianta você falar de sustentabilidade e compra exageradamente um monte de blusinha. Um monte de blusinha, ou então você vai no supermercado, você não leva sua própria sacola para colocar suas embalagens ali, né? Os itens que você compra. Isso tudo é ensinado para as crianças, sim, né? E a escola pública, ela sente esse peso, né? Igual a professora falou, sente o peso de não ter a parceria, né? Cobra-se muito a questão do ler e o escrever, né? Mas dá para trabalhar tudo isso falando de educação sustentável, né? Dá para fazer aquele projeto e você escreve, você relata, e na horta mesmo que eles estavam ali, né? Cuidando, cultivando, quando eles voltam para a sala de aula, dá para trabalhar isso dentro da sala de aula com leitura escrita, né? Então, não é só a educação sustentável. E a gente percebe que esse apoio de trabalhar a educação sustentável não vem do poder público. É bem difícil. E um dos desafios, então, é quando a gente pensa nesse tipo de educação, é a formação desse professor, né? Exatamente. A gente sabe que o professor, para ser o professor, ele tem um tipo de formação, só que ele precisa se atualizar, que é a formação continuada, né? Então, a gente trouxe aqui um exemplo de onde você, professor e professora que nos acompanha, e a comunidade de forma geral, onde procurar essa formação continuada. A gente foi conversar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Lá eles oferecem um curso de formação ambiental online gratuito. E a professora que vai nos falar como é que esse curso funciona é a professora responsável pelo projeto, a professora Manuela Amado. Vamos acompanhar o que é esse curso e como você pode acompanhar. Nós temos vários cursos com foco em educação ambiental. E vai desde cursos técnicos, né, a cursos de graduação, a pós-graduação. E nós também temos uma plataforma de cursos MOOC,
né, que é uma plataforma de cursos gratuitos. Eles são MOOCs, né, porque são abertos, massivos e gratuitos, onde qualquer pessoa interessada pode acessar livremente em qualquer momento. Esses cursos, eles são de duração rápida, em torno aí, de 10 horas, até 60 horas no máximo. Especificamente para a educação ambiental, eu gostaria de citar alguns. Nós temos curso básico de introdução, com discussões teórico e práticas em educação ambiental, é um curso que se chama Educação Ambiental em Foco, discussões e práticas, que foi aí organizado, né, por estudantes do EduCimat, que é um programa de educação em ciência e matemática, que oferta cursos de mestrado e doutorado. Então, são alunas de doutorado, de mestrado, a Emily e a Fernanda, né, com toda a orientação aí das professoras Vanessa e Márcia. É um curso muito interessante para quem quer entender sobre a temática básica do que é educação ambiental e perspectivas práticas sobre o assunto. Então, são todos esses cursos, é um curso introdutório, 8 cursos de temáticas socioambientais e 6 cursos de metodologias, finalizando, então, com um curso de avaliação da aprendizagem com foco na educação ambiental. Vocês podem encontrar todos esses cursos que eu citei, né, mais muitos outros na plataforma de cursos MOOCs do CEFOR. Então, é moc.cefor.ifes.edu.br. Então, vocês podem observar quando vocês entrarem, né, uma infinidade de cursos, e você clica nesse curso. Ao clicar no curso, você vai ter um resumo, né, do que se trata, uma descrição, a carga horária, né, o nível de dificuldade, os professores, o público-alvo, os pré-requisitos técnicos, né, porque às vezes precisa, enfim, todo o conteúdo, a metodologia. Então, tudo isso aparece quando você clica em cima do curso MOOC. E se você se interessar, né, aí você pode fazer a inscrição nesse curso. Vocês podem fazer a inscrição em quantos cursos vocês quiserem, né? Só lembrem que vocês têm um tempo de 1 ano, né, de janeiro a dezembro, para poder finalizar o curso e gerar o certificado. Pois é, a gente acompanhou uma dica, né, de onde procurar. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm dicas do que fazer? O que o professor que nos acompanha onde ele pode procurar? Que tipo de formação eles podem procurar? Bom, eu acho que a primeira questão que a gente tem que colocar em termos de educação ambiental em sala de aula é superar a questão, porque geralmente está associado, principalmente na segunda fase do ensino fundamental, ensino médio, está geralmente associado às aulas de ciências, né? Ciências da natureza. E a temática ambiental, o conteúdo ambiental, ele não é só da ciência da natureza. Ele não é só uma questão ecológica, né? Uma questão social, uma questão de saúde. Então, ela pode ser trabalhada tanto pelo professor de geografia, pelo professor de história, pelo professor de matemática, de português, porque envolve toda uma questão social, uma questão global, uma questão de saúde. Então, o primeiro passo é tratar a questão ambiental como uma questão interdisciplinar. E aí a gente tem a deficiência na formação de professores nessa perspectiva interdisciplinar nas faculdades, né? E aí é preciso que seja feita, então, a formação continuada, já que a gente tem essa deficiência ainda dentro da universidade. E aí, na formação continuada, pode-se buscar, como a professora aí deu o exemplo do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Tem outros institutos federais também que têm essas formações gratuitas, é só acessar o site de todos eles, sempre na parte de EAD tem essas formações gratuitas. Tem as entidades também que trabalham com a questão de clima, de meio ambiente, que sempre tem um curso ou outro gratuito e tem essas formações que geram certificado e que buscam essa perspectiva mais interdisciplinar, né? Mas a gente também foi conhecer um projeto extremamente interessante em Santa Catarina, uma escola que foi a primeira a ser considerada uma escola com lixo zero no Brasil. E quem vai nos contar desse feito é a coordenadora do projeto, a professora Fabiana Nogueira. Vamos ver. Meu nome é Fabiana Nogueira, sou professora de língua portuguesa, efetiva na rede estadual de Santa Catarina.
e há 9 anos aqui nessa escola, Aldo Câmara da Silva, e em 2019, através de um projeto que iniciou lá na sala das minhas aulas, na sala de língua portuguesa, essa escola se transformou na primeira escola lixo zero do Brasil. O projeto surgiu em 2019, nas aulas de língua portuguesa, e o meu objetivo era fazer com que os alunos entendessem o que era um artigo de opinião, fazer com que eles pudessem produzir um artigo de opinião. E para isso, eu sempre parto do princípio daquilo que eles sabem, né? Do conhecimento que eles já têm, da vivência de mundo deles. Então, o que eu procurei para ser tema inicial dessa aula foi o uso das sacolas plásticas. E esse tema gerou tanto interesse neles, através de vídeos, de textos, de discussões, que esse primeiro trabalho com artigo de opinião ganhou um novo desdobramento dentro dessa sequência didática, que era um seminário. E aí surgiu um desafio, né, proposto pelo presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, com o qual, na época, eu não conhecia, não tinha nenhuma relação, mas que aceitou vir até a escola para dar uma palestra para essa turma, que era uma turma de 9º ano. E, desde então, ele viu, né, aquela possibilidade daquela turma tão engajada, daquela turma que já estava mergulhada naquelas temáticas, e ele nos lançou um desafio, que era transformar não só a nossa sala, não só a sala de língua portuguesa, mas também a escola em uma escola lixo zero. A partir do momento que a gente soube o que a gente produzia, a gente retirou as lixeiras das salas. Então, hoje na escola, nós não temos lixeiras. Os alunos, né, fazem todo o manejo da compostagem, os alunos, né, junto com o coordenador lixo zero, ele faz toda essa logística de residuário para as big bags, que são sacolas grandes, que são depositados esses materiais até que a Associação de Catadores venha buscar esse material. Então, todo o nosso resíduo seco, ele é doado para uma associação de catadores. Todo o resíduo orgânico, ele vai para compostagem, e todo o rejeito, que é o resto de varrição, e todos os resíduos sanitários, que é o único local que a gente tem lixeiras, que são os banheiros, aí sim, isso é rejeito e isso vai para aterro. Atualmente, só 4% de tudo que a gente gera dentro da escola vai para aterro sanitário. A escola, hoje, ela atende mais de 620 alunos e mais de 40 funcionários, entre professores e corpo administrativo, além dos terceirizados. Esse projeto ele iniciou em 2019 e no final de 2019 nós fomos certificados como a primeira escola lixo zero do Brasil e também ganhamos o prêmio de práticas lixo zero, que as transformações elas não foram só físicas do ambiente, mas também transformações individuais e coletivas. Individuais porque cada um teve uma experiência com um projeto, desde lá da primeira turma, 2019, que eram alunos de 9º ano e eles já se formaram. E hoje temos alunos dessa turma que estão nas engenharias, né, que já ingressaram na universidade, pensando, né, em tudo que o projeto também viabilizou, abriu portas, ampliou o olhar deles. As nossas palavras, às vezes, elas não conseguem impactar todos, mas o nosso exemplo, ele com certeza vai impactar. É um bom exemplo, né, de uma ação que começou na língua portuguesa, numa aula de língua portuguesa e se expandiu, né? Só que aqui também, no estúdio, a gente tem um bom exemplo, né, professora? A professora Leomara é professora da Escola Terra Prometida, aqui em Aparecida, gestora também, e tem um projeto de educação ambiental lá. Eu queria que a senhora relatasse pra gente que projeto que é esse. Meus olhos brilham, né, quando eu falo desse projeto, porque ele encantou não somente a mim, mas todos da escola, a comunidade, o território, né? É um projeto de meliponicultura. E a gente está vendo imagens dele. Sim, e ele iniciou o ano passado com a reforma da escola, quando a gente encontrou abelhas sem ferrão no alicerce de uma área que seria demolida. E então a gente chamou um meliponicultor, ele resgatou essas abelhas e as crianças ficaram encantadas. E queriam saber o que iam fazer com essas abelhas, que a gente tinha que deixar elas na escola.
Então foi quando surgiu a ideia de criar o meliponário na escola, para a gente trabalhar sobre a importância das abelhas, para a gente falar sobre a polinização. E a partir do meliponário, outras ações foram criadas, né? Que foi a horta, o jardim, tudo com materiais recicláveis, as garrafas que eles traziam também para coleta seletiva, porque a gente tem o projeto de coleta seletiva na escola, porque o bairro não tem esse projeto, né, de coleta seletiva do município, então eles utilizam a escola como um ponto de entrega desses materiais. Depois a gente revende esses materiais e investe no próprio projeto. A gente fez ali os murais artísticos, né, usando as tampinhas. Trabalhamos com a horta hidropônica para falar para eles também sobre essa questão da economia de água, né, que às vezes gasta a água na horta convencional, mas na horta hidropônica você pode ter ali uma economia de água e um ganho mais rápido, né, na produção. Tem o minhocário, tem a composteira, quase um lixo zero também, né? A gente ainda vai chegar lá. Próximo bloco, vamos falar sobre política pública quando a gente fala de educação ambiental e trazer mais um bom exemplo de boas práticas quando a gente pensa em sala de aula. Então fique ligado, a gente já volta. Olá, de volta aqui no Educação, programa que a gente fala de educação em tom maior. Nesta temporada que a gente está falando sobre a escola do presente, desafios para o futuro. Ela é voltada especificamente para o professor, mas você que é da comunidade escolar pode acompanhar, que você também é muito bem-vinda aqui no programa. Eu estou recebendo aqui, neste episódio que a gente está falando sobre educação ambiental, a professora Leomar Aquino. Ela é professora e gestora da Escola Municipal de Aparecida, que é a Terra Prometida. E também recebo aqui a doutora em Educação, mestra em Ciências Ambientais, a professora Ariana Carta de Assis Marinho. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. A gente tem falado aqui sobre educação ambiental, conversamos com professores, fomos ver bons exemplos, as dificuldades que a gente tem, a importância de falar de educação ambiental, mas a gente quer entender de quem que é a responsabilidade quando a gente fala de educação ambiental e construção de política pública. A gente tem aqui no Brasil uma política que é a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA, que é de responsabilidade do Ministério da Educação, do Ministério do Meio Ambiente. É o Ministério do Meio Ambiente que tem que colocar ele em prática, essa política em prática. A gente foi conversar com o diretor de Educação Ambiental deste Ministério, do Ministério de Meio Ambiente, para nos explicar como é que é essa política. Ele é o Marcos Sorrentino. Vamos ouvir. A Política Nacional de Educação Ambiental, enquanto uma lei instituída em 1999, regulamentada em 2002 e implantada a partir de junho de 2003, é uma decorrência de muitas mobilizações que aconteceram em toda a sociedade brasileira, desde os anos 60, quando foi se tornando mais claro que o modo de produção e consumo hegemônico no planeta Terra não dava conta de garantir melhoria de condições existenciais para toda a humanidade e para os demais seres com os quais a gente compartilha o planeta Terra. Aí nós temos um eixo de atuação que foca especificamente na escola, né, na atuação das escolas brasileiras, um outro eixo de atuação que prioriza o que nós chamamos de enraizamento e capilaridade da educação ambiental, ou seja, como é que chega em todos os municípios brasileiros, como é que em cada município acontece processos educadores comprometidos com a sustentabilidade socioambiental, quais são as legislações, as normas que o município pode aprovar, além da Política Nacional de Educação Ambiental e do Programa Nacional de Educação Ambiental, existe uma norma
chamada Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Essas diretrizes estão focadas mais especificamente para o sistema formal de ensino. E aí há uma série de orientações para que a educação ambiental não seja uma disciplina, mas seja um componente essencial do cotidiano escolar. E aí esse componente educação ambiental pode e deve ser trabalhado por diversos mecanismos, né? Desde a formação dos profissionais de educação, então compete à rede municipal de ensino, à rede estadual de ensino, fazer a formação dos professores de matemática, de português, de biologia, de física, todos os professores, para eles trazerem a perspectiva educadora ambientalista para o seu trabalho cotidiano. Pois é, a gente está vendo aí que existe de fato uma política, né, que traça como deveria ser feita a educação ambiental, né? Professora Ariana, como é que a gente pode pensar no que ele diz ali de ultrapassar as barreiras curriculares, como a gente já falou em outros momentos aqui, e colocar esse tipo de prática, educação ambiental, em práticas do cotidiano? Como é que a gente pode pensar nisso em um ambiente escolar? Eu acredito que os professores, eles têm que ter o apoio é um projeto, né? Não é não pode ser uma ação individual quando a gente pensa numa ação interdisciplinar. Então, tem que ter o apoio da equipe gestora, tem que ter o apoio das redes de educação, nessa perspectiva de projetos, né? De trabalhar temas, porque aí o professor de qualquer área do conhecimento, ele vai conseguir contribuir com esse processo de aprendizagem nessa perspectiva mais interdisciplinar. E aí o professor também ele pode buscar meios, formação, independente da área que ele seja, para que ele consiga atuar articulando com os conceitos das disciplinas que eles ministram, para poder construir esses projetos interdisciplinares. A ideia de projeto, né, com tema estabelecido é muito boa, porque faz uma mobilização na escola. Como a professora falou do projeto que ela tem na escola dela, que é muito destaque mesmo, partiu de uma ideia que todos compraram, né? A ideia das abelhas inicial. Então, precisa de um projeto mesmo que possa contemplar toda a equipe docente, né? É união, né? Nesse sentido, quando a gente pensa em educação ambiental, a gente tem que falar de interdisciplinaridade, e a gente está falando sobre união, né? E quando a gente pensa em educação ambiental, é sempre bom a gente pensar também e buscar caminhos para executar projetos muito legais. E a gente vai acompanhar mais um projeto que deu certo. Está na hora da educação que dá certo. E quando a gente está falando de educação ambiental, a gente fala de educação dentro e fora da sala de aula. A gente vai conhecer um projeto aqui em Goiás, que é do Colégio Estadual Professora Cleide Aparecida dos Santos, no município de Inhumas, aqui no interior de Goiás, que ele mostra como revitalizar uma área comum pode impactar na saúde e bem-estar dos alunos dessa escola. Vamos acompanhar? Meu nome é Fernanda Gomes Figueira, sou gestora do Colégio Estadual Professora Cleide Aparecida dos Santos, e hoje vocês vão conhecer um pouquinho do projeto As Árvores que Contam História. O projeto ele surgiu em 2019, junto com o projeto Estudante de Atitude. Então, o colégio ele participou desse projeto Estudante de Atitude e, diante das observações que os alunos fizeram na escola, foi identificado que o ambiente que foi restaurado, na verdade, foi construído, ele precisava de ter um olhar, um jeito mais assim, aconchegante para os alunos dentro da escola.
Então, os alunos, eles quiseram revitalizar esse espaço. O projeto surgiu diante da necessidade de ter um espaço para que a gente pudesse fazer leituras, um espaço em que a gente tivesse um ambiente mais arejado, porque à tarde é muito calor dentro da sala de aula. E bem interessante que foram os alunos que identificaram essa necessidade. Eu, geralmente, no recreio, venho aqui, fico com meus amigos, fico aqui conversando, leio um livro, essas coisas. Eu costumo vir aqui para relaxar, né, conversar com minhas amigas, para a gente ter um momento legal, porque aqui é bem calmo, muito silêncio. E você gosta? Amo, muito bom aqui. O maior desafio é o financeiro, né? Então, assim, a escola não tinha verba para custear, até mesmo diante do projeto Estudante de Atitude, não deveria ser usado verba da escola, né? Então, assim, era achar recursos para poder custear essa parte, né? De comprar a grama, comprar a madeira. Então, foi o maior desafio, porque o envolvimento dos alunos, ele foi excelente. Então, quando a proposta foi lançada para os meninos, eles abraçaram de corpo, alma e coração. Eu gosto de estudar muito. Então aqui, fora aqui com o ambiente aqui, eu consigo estudar melhor, eu consigo interagir melhor com a matéria. A gente vem pra cá pra fora pra fazer bastante coisa, então eu gosto bastante daqui. Eu venho muito aqui para ler, eu trago meu violão também para cantar com as minhas amigas aqui na hora do recreio. A gente estuda aqui, os professores trazem a gente aqui. Quando eu tenho que estudar para uma prova, eu me sinto muito confortável de vir estudar aqui as matérias, porque me ajuda a fixar mais. Esse verde aqui, muito sol, muito vento também, acho que me ajuda a tranquilizar na hora de estudar. Perfeito. É um ambiente que te inspira? Muito, nossa. Aqui eu crio poemas, eu já fiz letras de músicas aqui. É muito inspirador estar aqui, tanto para ler quanto para conversar com os amigos, de conversas profundas mesmo. Eu acho muito interessante aqui é muito inspirador. Além de ser um espaço que fica mais bonito, deixando ao natural, a gente permite que o aluno tenha esse contato com o solo, com a grama, porque você percebe que no dia a dia eles deitam na hora de fazer a leitura, nós temos fotos deles lendo ali em cima da árvore, então eles ficam à vontade e tem esse contato com o chão, com o natural, que eu acho que falta muito neles hoje. É muito interessante a gente ajudar os alunos a lerem, a se socializar mais, a criar esse hábito de leitura e a relação com a natureza. É muito importante a gente cuidar do nosso meio ambiente, da escola e criar esse laço, porque as árvores contam histórias. Mais um exemplo de como a gente pode pensar em educação ambiental, né? De, inclusive, mudar o espaço desses jovens, dessas crianças dentro da escola. Mas não é fácil, né, professora Leomara? Não. O desafio é grande? Muito grande. E como é que a gente pode pensar em executar isso? A gente tem possibilidade de parceria, por exemplo? Sim. No início da matéria, né, a outra professora falou que a escola pública, às vezes, você não tem verba para fazer esse tipo de coisa, você não tem verba para comprar uma grama, né? As verbas, quando elas vêm e você até pode usar, elas são muito limitadas. Então, a gente busca as parcerias, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Lá na escola, tudo aquilo só foi possível por conta das parcerias que nós formamos, né? Tem o Senar, o Programa Agrinho, aquela horta do Adelino Ariane também foi uma parceria, né, que eles fizeram. Então, se a gente não buscar os parceiros, a gente às vezes não caminha muito longe, né? Então, e pode vir a frustração aí. Pode vir a frustração. Então, o gestor, ele tem que ter, né, esse jogo de cintura, de procurar saber quem que pode ajudar a escola. E não precisa ser sempre uma instituição grande como o Senar.
própria parceria da comunidade escolar também. Os pais dos alunos nos ajudaram muito. O comércio local também pode ajudar. Basta ir lá e conversar direitinho que dá certo. É envolver toda a comunidade, né? Envolver, que isso é o importante, né? A gente sabe que a escola, ela não é do gestor, ela não é do professor, a escola é da comunidade. Todos precisam usar e podem usar a escola. Então, por que não ajudar na hora dos projetos, ajudar nas parcerias e poder fazer e transformar a escola, né? Deixar a escola melhor e mais bonita. Uma dica aí para você, professor e gestor também. Eu gostaria, professora Ariana, que a senhora deixasse as suas considerações aqui, um recado para o professor e professora que nos acompanha em casa. Deixa uma dica para eles, quando a gente fala em educação ambiental, o que eles deveriam procurar e quais caminhos seguir nesse sentido? Eu acredito que é formação continuada mesmo, porque sim, existe essa deficiência na formação numa perspectiva mais interdisciplinar, né, dentro da formação de professores. E aí essa formação continuada, a gente já viu diversos exemplos de cursos gratuitos. Aqui em Goiás, a gente tem na Universidade Federal o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências, que tem essa parte voltada para a educação ambiental também, que pode se estabelecer parcerias com as escolas também para poder desenvolver os projetos. Obrigada, professora. Obrigada pela presença, pela contribuição. Professora Leomara, suas dicas finais aqui para a professora que nos acompanha em casa. Então, a gente tem as plataformas digitais, né, que eu acredito que o professor ele tem sim que correr atrás daquilo que é novo, porque a gente teve muito déficit, né, nesses 40 anos aí sobre educação ambiental, o que poderia ter sido feito e não foi, né? Então, eu acho que agora é correr atrás do prejuízo mesmo e poder levar para as crianças, né, para dentro da sala de aula, uma educação melhor, uma educação de qualidade, cumprindo, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável que está aí, a Agenda 2030, né? Está aqui. Né? A gente precisa desenvolver tudo isso. Então, assim, a educação de qualidade, né, depende não só de nós, professores, educadores, né, como também do poder público, mas a gente está ali para poder fazer a diferença na educação. Eu acho que isso é o mais importante. Obrigada, professora Leomara, mais uma vez, professora Ariana, mais uma vez. E a educação vai ficando por aqui. Obrigada pela sua presença aqui na Sagres TV. Continue acompanhando os nossos programas. Este é o último episódio do Educação dessa temporada, mas fique ligada que a gente já volta com muito conteúdo para você. Até mais!